Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto de hoje é sobre a cadeia alimentar. Nós vamos conversar sobre as relações tróficas dos seres vivos. E eu gostaria de colocar uma pergunta iniciando a nossa aula. Qual o papel de cada ser vivo no meio ambiente? Observem agora algumas imagens mostrando o papel de um ser vivo como um molusco. Então nós estamos vendo a concha de um molusco servindo de abrigo para o paguro. Olha as patinhas do paguro aparecendo aí na figura. Temos aí tronco de uma árvore servindo de abrigo para o pica-pau e os seus filhotes. Temos aí o cavalo ingerindo as gramíneas. A zebra também ingerindo as gramíneas. E o leão acabando uma refeição. Percebam, dentro dessas relações que nós mostramos para vocês, nós temos o leão, um grande predador. O papel dele na natureza está relacionado à predação, à caça, à busca do alimento. Nós temos, no caso da zebra, um herbívoro, aquele animal que se alimenta dos vegetais. Nós temos simplesmente o tronco de uma árvore servindo de abrigo para alguns animais. Então é assim que os seres vivos se relacionam, dando abrigo um para o outro, servindo de alimento. E essas relações serão estudadas dentro da ecologia. Porém, hoje nós vamos estudar apenas as relações alimentares dos seres vivos. E dentro dessas relações alimentares, nós temos a base dessas relações, que são os produtores, os vegetais. Então, os vegetais são aqueles que produzem o seu próprio alimento, são os autótrofos. Acompanhem comigo algumas imagens de produtores. Então, nós temos aí a imagem de uma floresta, onde vocês estão observando as árvores, grandes produtores desse meio ambiente. Temos aí também a presença das gramíneas e as algas, mostrando ou cobrindo uma parte de rochas. Acabamos de observar alguns dos produtores que nós encontramos aí dentro do nosso ecossistema. Agora nós vamos conversar sobre os outros participantes de uma cadeia alimentar. Então observem agora como é que nós formamos uma cadeia alimentar. Então nós temos o sol é a fonte energética para os produtores, são as plantas. Elas realizam a fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento, liberando oxigênio, e para ocorrer a fotossíntese é necessária a presença do gás carbônico. Essa planta, esse produtor, vai servir de comida para um outro animal. O nosso exemplo aí é o veado, como vocês estão observando. Esse animal, considerado consumidor primário, consumidor porque ele vai ingerir o produtor. Então, por isso também é considerado primário. E também temos aí a presença do leão. O leão vai ingerir o veado, consumidor secundário, por estar ingerindo o veado. Tanto o veado como o leão vão servir de alimento para os decompositores, que são as bactérias e os fungos. E o veado e o leão agora passarão a ser os nutrientes após a decomposição pelas bactérias e pelos fungos para os produtores, fechando então o ciclo da matéria na cadeia alimentar, no ecossistema. Observaram? Então nós temos o produtor, quem ingere o produtor é o consumidor primário, e quem ingere o consumidor primário é o consumidor secundário, e todos os outros seres vivos, tanto os produtores como os consumidores, servem de alimento aos decompositores. E são os decompositores que realizam a reciclagem da matéria orgânica. Então, eles decompõem os cadáveres desses animais ou partes desses animais e dos vegetais e transformam todas essas substâncias em nutrientes que serão aproveitados novamente aí pelos vegetais. Agora, eu gostaria que vocês observassem que nós temos vários tipos de cadeias alimentares. E são essas cadeias alimentares que nós vamos mostrar agora para vocês. Então, observem a cadeia de parasitas. Temos então aí a cadeia de parasitas. Produtor, correspondendo ao primeiro nível trófico.
consumidor primário, segundo nível trófico, e o consumidor secundário, terceiro nível trófico. No exemplo da cadeia de parasitas, então nós temos aí uma árvore representando o produtor. Em particular, nós temos o pulgão, consumidor primário, se alimentando do produtor, aí no caso, sugando a seiva da árvore, buscando o seu alimento, através do parasitismo. E o protozoário, consumidor secundário dessa cadeia, que vive no intestino do pulgão e se alimenta dos seus nutrientes. Então, protozoário, parasita do pulgão, consumidor secundário. Pulgão, consumidor primário e a árvore, o produtor. Observaram? Então, tanto o protozoário como o pulgão são considerados parasitas. Estão retirando os nutrientes de um outro ser vivo. Mas nem sempre o consumidor é parasita. O consumidor também pode ser um predador, como a cadeia que nós vamos mostrar agora. Cadeia de predadores. Então, nós temos aí o produtor, consumidor primário e o consumidor secundário. Vamos para o nosso exemplo. Nós temos aí a cadeia de predadores. Nós temos o fundo de uma lagoa. Produtor, a planta aquática. O molusco, consumidor primário. Obtém o seu alimento raspando o caule e as folhas dessa planta aquática. Em seguida, temos o peixe, consumidor secundário, que se alimenta desse molusco. Então, nós temos uma cadeia onde tem o produtor, que é a planta aquática, o molusco, que é o consumidor primário, e o peixe, que é o consumidor secundário. Ao lado, nós temos uma ave, pronta para pescar o seu peixe. Nesse caso, se introduzirmos essa ave na cadeia, ela passa a ser um consumidor terciário da cadeia de predadores. Observaram? Nós temos então a cadeia de parasitas, a cadeia de predadores e nós temos também uma cadeia que pode ser mista, onde nós teremos consumidores parasitas e consumidores predadores também. Mas nem sempre nós temos uma sequência linear de relações tróficas, que é a cadeia alimentar. Em alguns casos, nós teremos várias cadeias reunindo o que nós chamamos de uma teia alimentar. A teia alimentar são as inter-relações entre as cadeias alimentares, como nós vamos descrever. E eu gostaria que você acompanhasse esse exemplo, demonstrando o que é uma teia alimentar. Milho é o produtor, o vegetal, que está produzindo o seu alimento para o homem, que é um consumidor primário, e também para a galinha, consumidor primário aí. Mas o homem também ingere a galinha, então ele passa a ser um consumidor secundário ao ingerir a galinha. Tanto a galinha como o homem podem servir de comida para o verme. O verme, quando se alimenta da galinha, quando ele é encontrado no intestino da galinha, ele é um consumidor secundário nessa cadeia. Quando o verme é encontrado no intestino do homem, ele pode ser um consumidor secundário ou terciário, na sequência. Por quê? Porque o homem é primário, então o verme é secundário. Quando o homem é secundário, o verme também é terciário. Agora observem, tanto o homem como a galinha, como o verme e assim o milho, são todos decompostos, passam pelo processo de decomposição pelas bactérias e fungos e são transformados em nutrientes. E esses nutrientes ficam no solo, onde serão reaproveitados pelo produtor, fechando aí o ciclo da matéria da cadeia alimentar. Então a matéria ela é transferida de um nível trófico para o outro. O que é o nível trófico? Produtor corresponde ao primeiro nível trófico da cadeia, consumidor primário ao segundo nível trófico, consumidor secundário ao terceiro nível trófico e assim sucessivamente. E agora eu gostaria que vocês lembrassem daquela pergunta inicial. Observem a pergunta. Qual o papel de cada ser vivo no meio ambiente? Então nós temos os produtores,
são representados sempre pelo grupo dos vegetais. Os vegetais terrestres, desde um fruto, que é um produto do vegetal, assim também como as algas. As algas marinhas são os produtores do meio aquático. E as algas dulcícolas também, as algas de água doce. Bom, nós temos também os consumidores primários, que são considerados os herbívoros, são os animais herbívoros. São aqueles que se alimentam dos vegetais. Consumidores secundários são os carnívoros, são os animais que se alimentam dos consumidores primários. Consumidores terciários são os carnívoros também, são os animais que se alimentam dos secundários. Pelo final, nós teremos na cadeia os decompositores, que são representados pelas bactérias e pelos fungos. Como acabamos de observar, nós temos numa cadeia alimentar o produtor, o consumidor e o decompositor. Em muitos casos, nós temos o homem como sendo um herbívoro, se alimentando dos vegetais. Mas podemos ter também o homem como carnívoro, se alimentando de um outro animal, aquele bife delicioso. Mas, como o homem ele ocupa 2 níveis tróficos, se alimentando do produtor, assim como também do consumidor, no caso de um outro animal, então ele vai receber uma outra denominação. Ele é classificado, ele é chamado de onívoro, se alimenta de tudo, se alimenta tanto do produtor como também de outro consumidor. Agora, nós temos também, não só o homem, mas outros animais que também têm essa mesma posição dentro da cadeia alimentar. Assim como as minhocas são classificadas também como detritívoras, que são aqueles animais que se alimentam dos detritos de uma cadeia alimentar. Vão buscar esse detrito aonde? No solo, nos restos dos animais e dos vegetais em decomposição. E assim nós finalizamos essa nossa aula falando sobre o papel de cada ser vivo em uma cadeia alimentar. E eu aguardo você para a nossa próxima aula de biologia. Até lá!